Agora, vamos falar sobre coisa boa, né? Commanders e Eagles jogando na quinta-feira à noite, Thursday Night Football, que promete muito. É a briga pela liderança da NFC Leste. 2 times com 7 vitórias na temporada até aqui. Os Eagles apenas 2 derrotas e os Commanders 3. Ainda não pagaram a bye. E esse jogo acontece na Filadélfia com favoritismo dos mandantes por 3,5 pontos, Luiz. O que você tem pra gente sobre Jalen Hurts contra Jayden Daniels? Um jogo que promete muito, né? Sinceramente, eu não entendo muito o favoritismo do Eagles aqui. Commanders é um dos times mais quentes da temporada. Foi o time que mais deu trabalho para a excelente defesa dos Steelers na temporada. E os Eagles estão 7-2. Desculpa o palavreado pro torcedor dos Eagles, por uma tremenda sorte, porque o time é extremamente mal treinado. Muito mal treinado. Eu acho que o Commanders vem para vencer esse jogo, ainda mais depois de ter perdido da forma que foi contra os Steelers. Além de perder o primeiro jogo em casa, né? O Commanders ele vai vir com um ataque que sim, se você tem uma boa defesa, dá para dar uma canseira nesse ataque, faltam peças nesse ataque. O Washington, novamente falando aqui, ainda não é um time para esse ano, vai para os playoffs, talvez pode até causar um pouquinho nos playoffs devido à conferência, mas falta um receiver número 2, falta um pouquinho mais de linha ofensiva, a defesa está super rendendo, mas não tem nenhuma grande estrela, mas é muito melhor treinado do que os Eagles. O Dan Quinn é muito melhor head coach que o Nick Sirianni. Não consigo ver os Eagles com favoritismo nesse jogo. E aí, Lucão, o nosso amigo Fábio tá bastante esperançoso, né? Seu companheiro de halftime nos Eagles, mas eu ainda tô mais tendente a essa questão de head coach podendo fazer diferença, ainda mais num jogo que promete tanto equilíbrio como esse, né? Mas ainda é um jogo de divisão, né? A gente sabe que, às vezes, essas questões, não que elas não entrem em campo, mas elas acabam pesando de forma diferente. O Fábio é um grande defensor dentro do halftime dos Eagles, porque uma coisa que ele trouxe que realmente eu concordo. Os ajustes sendo feitos, tanto no ataque quanto na defesa, melhoraram muito essa questão Eagles, né? Parece que o Sirianni e o Hurts entraram numa trégua, falando, não vamos mais entrar em tanto atrito neste momento, né? Vamos ver como o time se encaixa, o Hurts rodando mais play action, RPO, não tendo tantos passes como vinha tendo, que gerava muitas interceptações e turnovers para ele. O time melhorou muito no primeiro quarto de jogo, os primeiros quartos de jogos dos Eagles eram péssimos no começo de temporada. O time conseguiu fazer um balanceamento bom quanto a isso é importante. Saquon Barkley é um cara que não tem o que falar, né? Eu sinto saudade de Waze toda vez que eu vejo ele em campo por Filadélfia. E a defesa teve uma evolução muito boa, né? Principalmente a questão da secundária. A gente tá tendo 2 calouros jogando muito bem. A gente tem um CJ Gardner-Johnson atuando melhor também. Então, esses encaixes para os Eagles talvez façam que esse favoritismo esteja inserido. Claro que os Commanders, quando enfrentaram times que eram mais fortes, entre aspas, porque vieram da AFC Norte, né? Tanto os Steelers quanto os Ravens, sofreram bastante justamente porque eram times que tinham defesas capazes de parar o Jayden Daniels, ou pelo menos dar muito trabalho para ele. Mas se mantiveram competitivos durante toda a partida. Porque o trabalho do Dan Quinn, inclusive um cara que o Luiz critica bastante, que é o Cliff Kingsbury, tá sendo muito bem feito, tá? Ele, como um coordenador ofensivo, tem guiado muito bem esse ataque. O Brian Robinson, por exemplo, estava lesionado, não jogou. É uma peça importante para esse ataque. Então, assim, eu vejo que vai ser um jogo extremamente equilibrado. Favoritismo eu vou pender ainda pros Commanders, porque eu tô gostando da forma como esse time tem trabalhado. Se o ataque dos Eagles conseguir rodar da forma que ele vem rodando essas últimas semanas, acho que vai ser um jogo realmente por um detalhe, como foi Steelers e Commanders nessa última semana. Commanders pra fechar em unanimidade, eu acho que da Eagles. Olha, duelo de divisão a gente sabe que é pegado e que vai todo mundo... É a vida aquilo ali. Gosto muito de ver o Saquon Barkley jogando com uma OL que funciona. Gosto.
É bonito de ver a OL trabalhando e ele tendo espaço. Gente, o que ele fez 2 semanas atrás, que ele teve, inclusive, que fazer o teste de doping depois de escapar dos 2 tecos e pular por cima do cara. Hurdle de costas. Não existe. E ver o Saquon Barkley jogando assim é um absurdo. Então, assim, gosto de ver isso funcionando no Eagles. Ainda tenho as minhas incertezas com Sirianni e Hurts, porque as ranhuras, elas estão ali. Mas gosto de ver o jeito que tá encaixando. Do outro lado, aí a brincadeira fica mais divertida. Acho que vai ser um jogo muito legal de ver. E, assim, o Commanders veio para uma temporada com o Jayden Daniels, que foi a primeira derrota deles em casa agora. Então, é um time que tá vindo com uma força absurda. Acho que vai ser muito legal de ver, ainda mais por ter esse peso do duelo de divisão. E, assim, depois de ver o trabalho que eles deram para a defesa dos Steelers, que é, para mim, uma das melhores defesas que a gente tem hoje. Então, assim, eu quero muito ver, porque vai ser um jogo quente aí. Um duelo que vai ser, pra mim, muito interessante. Né? Eu destaquei os defensive backs, os Jayden Daniels. Como ele vai explorar jogadores além do Terry McLaurin, né? Porque os Eagles têm Keanu Mitchell, o Gardner Johnson, tem o Cooper DeJean. Os jogadores estão rotacionando muito bem nesse secundário. Tem uma pressão muito forte em cima de uma linha ofensiva que estava sendo bem trabalhado. Austin Eckler veio de uma boa partida, mas eu espero que o Brian Robinson volte. Mas esse duelo contra os defensive backs dos Eagles, pra mim, acho que vai ser decisivo para o sucesso dos Commanders. Eu acho que a experiência do McLaurin vai pesar contra a molecada, principalmente o Mitchell, que deve ser quem mais vai estar com ele, e deve prevalecer, porque essa secundária dos Eagles vem melhorando sem dúvida, mas contra um wide receiver desempenhando do jeito que o McLaurin está desempenhando, eu fico mais no lado do scary. Mas, ó, para não ficar no muro, Mia, quem você acha que ganha o jogo pra gente? Commanders. Boa, fechamos em unanimidade, então.